Olá a todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fada. O vestido que nós vamos fazer hoje, para fazê-lo nós vamos usar o molde do vestido Beatrice. O molde está sendo fornecido gratuitamente no tamanho de 1 ano, mas o molde completo vai até 10 anos. Vamos ver então que peças nós vamos usar. A pala da frente nós vamos cortar com o tecido dobrado. Vamos cortar forro e vamos cortar o tecido principal. Na pala das costas eu quero fazer transpassado este abotoamento. O molde original não é transpassado. Nós temos aqui 2,5 cm de abotoamento. Para fazer o pequeno transpassado que eu quero, eu estou colocando mais 3 centímetros para todos os tamanhos. Aumentamos a partir da margem final mais 3 centímetros. E cortamos 4 vezes, 2 no forro, 2 no tecido principal. Cortaremos ainda as faixas que nós vamos usar no vestido. São 2 faixas. O tamanho dessas faixas deve ser feito na seguinte proporção. Para cada uma das faixas, vocês vão usar o dobro do comprimento da saia. E a largura da faixa vai depender do seu gosto. Se você quer um laço mais largo ou um laço mais estreito. Então, aqui eu estou fazendo o tamanho para 5 anos. Eu estou usando 24 centímetros, que dará ao final pouco menos de 12, 10 centímetros, porque eu ainda vou costurar. Vai dar um laço bastante largo. Mas isso fica a critério de vocês, ao gosto de vocês. Se quer um laço mais discreto ou se quer um laço mais largo ainda, vocês escolhem a largura. O comprimento, como eu disse, deverá ser para cada uma das faixas o dobro do comprimento da saia. E cortaremos finalmente a saia. As medidas dos painéis estarão no molde. Eu estou usando aqui um dos tecidos que eu peguei na Máximos Tecidos e que já mostrei para vocês em outro vídeo. É um tecido belíssimo e vai dar uma aparência toda especial nesse vestido. Para as faixas e para o forro eu estou usando Shantung, foi comprado aqui mesmo na minha cidade. E para a pala, o lado direito da pala, como tecido principal, eu estou usando uma sarja acetinada, que também foi comprado aqui na minha cidade. Bom, vamos começar então a costura. E vamos costurar as palas primeiramente. Desta maneira que eu vou mostrar para vocês. Aqui está o lado direito do meu tecido principal da pala da frente. E aqui está o lado direito do forro da mesma pala. Eu vou alinhar direito com direito, desta maneira, e vou costurar agora as cavas, ambas, e o decote. Não vou fechar os ombros. Estamos costurando de uma forma ligeiramente diferente do habitual. Estamos costurando forro e tecido principal da pala da frente juntos, cavas e decote, ombros abertos. E faremos a mesma coisa na parte das costas. Lado direito do tecido principal, lado direito do forro. Alinhamos um sobre o outro e costuraremos da mesma maneira. As cavas, o decote e aqui também o centro das costas. Ombros abertos. Importante. Para unir essas duas partes da pala, depois costas e frente, nós vamos inserir uma por dentro da outra pelo ombro. Então a costura do ombro nós temos que fazê-la igualzinho tanto as costas quanto a frente. Para isso, o que que a gente faz? A gente marca, esses são os 2 ombros que nós vamos unir, decote, decote, frente e costas. A gente faz uma marcação nas 2 partes. Então aqui a gente vai costurar e vai ficar igual. Fazemos a mesma coisa do outro lado, de forma que a costura fique igual em ambas as partes. E agora então nós levamos para a máquina e vamos costurar da maneira como eu indiquei. Passadas as 2 partes das costas, o que nós vamos fazer agora é unir frente e costas pelos ombros.
E isso será feito da seguinte maneira. Nós vamos colocar um alfinete de segurança aqui no ombro. Todos os piques já estão feitos, tá bom? Nós vamos colocar agora a parte das costas aqui por dentro. O que nós temos que verificar? Que direito fique voltado para o lado direito e que o centro das costas fique voltado para o centro da frente, desta maneira. Então nós vamos pegar aqui o alfinete e inserir pelo ombro da frente. Puxamos. E agora, cuidadosamente, nós vamos ajeitar este ombro no ombro de dentro. A gente vai ajeitando direitinho e a hora que ele estiver ajeitadinho, nós vamos passar uma costura segurando um no outro. Faremos a mesma coisa com a outra metade da parte das costas. Uma vez costurado, nós vamos estar com a pala assim. Olha, as duas palas das costas, as duas partes da pala das costas estão aqui dentro e nós costuramos as duas pelo ombro. Vamos tirar os excessos de tecido aqui nos cantos do ombro, dessa maneira. E agora é só a gente puxar. Olha, puxamos. Estamos aqui com o lado direito e com o lado avesso perfeitinhos. Simples de tudo, não é? E agora já com o ombro costurado, nós vamos passar a ferro a parte da pala da frente também. Com a pala já pronta, passadinha, nós vamos agora cortar a saia. Nós não vamos fechar as laterais nesse momento. Nesta pala nós vamos primeiro colocar a saia na parte da frente, nas duas partes das costas separadamente. Como é que nós vamos cortar agora os painéis das saias? A parte da frente é tranquilo. Nós vamos pegar a medida da frente, duplicar essa medida, ou seja, vamos multiplicar isso por 2 e cortar o painel. Isto porque o tecido é encorpado. Tecidos menos encorpados você multiplique por 3. Eu aqui vou colocar 2,5 mais ou menos. Não vai chegar a 3. A parte das costas nós vamos fazer separadamente, por ela ser transpassada. Então nós vamos pegar a medida de uma das partes e multiplicar. Por exemplo, tem 30 centímetros, vamos multiplicar por 2, vai dar 60 centímetros. Importante, ela vai ser cruzada atrás. Então, nós temos que fazer no painel um acabamento desta maneira. É um acabamento bem simples. Você vai virar e virar novamente cerca de 3 ou 4 centímetros. Então, a medida, o dobro desta medida aqui, tem que ser já depois de virado o abotoamento da saia. Nós não vamos colocar botões, ele vai ficar transpassado também. Então nós vamos cortar, resumindo, 2 painéis aqui para a parte de trás com o dobro do comprimento de cada uma das palas e mais a vira que nós vamos fazer. Parte da frente, mesma coisa, nós vamos cortar um painel aqui apenas, a parte da frente é inteiriça, então nós vamos cortar um painel com 2,5 vezes a medida da parte da frente. Por que que eu tô pondo 2,5 vezes na frente e apenas 2 vezes aqui atrás? Porque vai ter um transpasse aqui, ela já vai ficar mais armadinha porque terá um tecido sobre o outro. Cortados os nossos painéis, nos 3 nós vamos passar na parte de cima as 2 linhas de franzir para poder colocar na pala. Com a pala pronta, nós já passamos os fios de franzir nos 3 painéis da saia, os 2 das costas e o da frente. E vamos agora então colocar esses painéis na pala. Vamos começar pelas costas. A posição que ele terá que ficar é essa, direito com direito. Então nós vamos pegar o lado que nós franzimos, virar direito sobre direito. Vamos pegar aqui apenas o tecido principal e alfinetar exatamente aqui na união entre tecido principal e forro. Então nós alfinetamos. Aqui é a parte do fechamento. Colocamos um alfinete ali, aonde termina o franzido, e vamos puxar o fio para começar a franzir. E puxaremos até que ele alcance
a distância que nós temos aqui. Aqui ainda podemos franzir um pouco mais. Está aqui. Prendemos a parte final aqui do fio. Observem que nós não franzimos até o final, porque aqui nós vamos ainda passar uma costura. Então prendemos, vamos distribuir o franzido uniformemente e vamos alfinetar aqui nesta parte, para depois posteriormente costurar. Nós vamos fazer isso num dos lados das costas, no outro lado das costas e vamos fazer isso aqui na parte da frente também. Franzir, alfinetar, costurar. Nós costuramos então, olhem, foi costurada aqui na parte do tecido principal, passamos um overlock. O forro está solto. A mesma coisa nós fizemos aqui nas duas partes da pala de trás, que é a parte que vai ser transpassada. O forro também está solto. Então nós vamos agora reservar o vestido da maneira como ele está, sem fechar a lateral. E vamos fazer a faixa. Para fazer a faixa, nós cortamos da maneira como eu indiquei inicialmente. Então agora nós vamos dobrar ao meio e passar uma costura, fechando uma das pontas e indo reto até a outra ponta. Esta outra ponta ficará aberta. Nós vamos fazer isso nas duas faixas, vamos virar para o lado direito, assentar a ferro e depois colocar no vestido. Fizemos as nossas faixas, costurada, virada para o lado direito, nós vamos agora colocar as faixas no vestido. Vocês observem que eu puxei o forro da pala para cima, porque nós vamos prender a faixa apenas no tecido principal. E agora nós vamos então fazer uma prega. Vocês podem fazer uma, duas pregas, tanto faz. O importante é diminuir ela o suficiente para que ela caiba aqui. Não fique até a cava, ela deverá ficar abaixo da cava. Então nós fizemos uma prega e vamos colocar essa prega pouco menos de meio centímetro, um pouquinho abaixo aqui da costura da pala com a saia, dessa maneira. Colocamos, alfinetamos. Pelo lado avesso, a costura deverá estar voltada para cima, para o lado da pala. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Então nós estamos aqui. Esta faixa vai ficar para cá e esta para cá. Então nós devemos fazer com que a prega fique no mesmo sentido. Ela está para baixo, vamos fazer a outra prega também para baixo e do mesmo tamanho aqui da primeira. E estamos com as duas pregas alfinetadas. Costuramos, se não temos segurança ainda para fazer com ela apenas alfinetada, nós vamos costurar. Eu já vou virar agora a parte de trás por sobre a parte da frente, desta maneira. Já vou unir as costuras das cavas, alfineto e já vou costurar essas laterais, daqui do forro da pala até o final da saia. Vamos fazer isso de ambos os lados. Desta forma nós teremos prendido a faixa na lateral do vestido. Vejam, nós fechamos as laterais, passamos o overlock. E nós vamos agora rebater a costura, pelo menos na parte da saia. Relembrando o que é rebater. Temos aqui a costura pelo lado avesso. Vamos abrir a nossa peça. A costura está virada para um dos lados. Passaremos uma costurinha rente segurando essa costura de baixo. Isso é rebater. E estamos com o vestido assim. Ele está aberto, a faixa está presa, direito e avesso. Nós vamos fechar uma parte desse vestido atrás para evitar colocar botão. Os botões em saia infantil, eles normalmente incomodam quando a criança senta. Então nós vamos fazer como se fosse uma carcela. Mas antes de nós fecharmos, nós vamos aproveitar que ele está aberto e é mais fácil e vamos fazer o acabamento aqui de dentro. Então nós vamos virar uma pontinha aqui do forro, alfinetamos, faremos isso ao redor da pala toda. E depois costuramos a máquina ou a mão. A máquina a gente costuraria
pelo lado direito. Então você teria que alinhavar e depois costurar. Eu vou fazer à mão. E depois eu normalmente faço isso, viu gente? Eu faço esse acabamento à mão e depois passo a máquina também. Mas eu antes faço à mão. Em vez de alinhavar, eu vou fazendo o acabamentinho à mão e depois pelo lado direito faço o acabamentinho à máquina. Então estamos aqui com o nosso vestido ainda aberto. Eu já fiz o acabamento da parte de dentro. Já fiz aqui nas costuras, já rebati as costuras. E agora nós estamos com o vestido aqui praticamente pronto. Já fiz também a barra do vestido. Para fazer a barra desse vestido, o zibeline é um tecido bastante encorpado, ele é grosso. Então não é bom você dobrar e dobrar porque fica muito grosso. Você passe um overlock ou passe um zigue-zague mais fechadinho e depois faça uma barra maiorzinha sem dobrar, para não ficar muito grosso. Feito o acabamento aqui interno, nós vamos então fechar o vestido. Para saber como é que ele cruza, nós vamos pegar aqui, olha, tá? Uma das laterais, a outra lateral. Esticamos uma sobre a outra, então é aqui que ele cruza. É essa a medida do transpasse do vestido. E agora nós vamos então fazer as casas para fazer o abotoamento aqui na pala. A maneira de fazer as casas nós já temos no vídeo Casas de Botão. Eu vou dar uma explicação rápida aqui neste caso porque é transpassado. E uma das coisas mais chatas realmente é fazer abotoamento em vestido transpassado. Porque evidentemente ele precisa ficar alinhado e é difícil fazer isso quando a gente faz direto no tecido. Nós vamos usar o sistema que é explicado no vídeo de Casa de Botões, só que vamos dobrar o transpasse. Eu tenho aqui um pedaço de papel. Qual é o tamanho do meu transpasse? Eu estou sentindo aqui com o dedo, olha. Aqui eu estou pondo lá no finalzinho aqui de cima, marquei. Vou achar o final do transpasse, dá pra gente sentir com o dedo também. E vamos marcar. E aqui eu tenho o trecho que eu vou usar para abotoamento no vestido. Então, sabendo disso, nós vamos marcar no papel o abotoamento. Eu vou marcar 1 centímetro para dentro, de uma borda para dentro, 1 centímetro de uma borda para dentro do outro lado. Marcado. Aqui seria a cintura. Vou marcar 1 centímetro aqui para cima e vou marcar 1 centímetro para baixo, onde seria o decote. Aqui seria uma carreira de botões, aqui é outra. A terceira carreira de botões é no meio, então eu vou juntar aqui as partes, achei o meio. E risco de lado a lado. Agora é só marcar o tamanho dos botões que nós vamos usar, desta medida para dentro e desta medida para dentro. Na linha que nós ciscamos. Nós teremos assim um abotoamento perfeito e alinhado. Vamos alfinetar esse papel na pala e fazer as casas de botões sobre o papel como mostrado no vídeo de Casas de Botões. Esta é a maneira. Alfinetei o papel, fiz as casas, elas estão alinhadas. Agora nós tiramos o papel. O papel que fica aqui dentro das casas, ele também sai com facilidade. É só você puxar, ele sai praticamente todo. Então, depois de tirados todos os papeizinhos que ficaram dentro da casa, nós vamos passar a termolina leitosa, esperar secar e abrir as casas. A termolina leitosa, como explicado no vídeo de Casas para Botões, evita que as casas desfiem. Fizemos as casas como indicado e colocamos os botões. E vocês podem verificar que eles estão perfeitamente alinhados. O fechamento do vestido eu deixei um trecho aqui de cerca de 15 centímetros como se fosse uma carcela. E na linha que nós já tínhamos costurado, eu fechei até embaixo, deixando uma aba solta que forma aqui o nosso transpassado. E desta forma o nosso vestido está pronto. Nós vamos então passar, fotografar e ver como ele ficou lindinho depois de todo pronto. Eu agradeço a todos pelo apoio e até o próximo vídeo.